Português, acordar. O Israel Olá, meu nome é Sr. Smith e sou o fundador do Black Ancestry Network Group. Também conhecido como o BANG. Nos últimos 30 anos, procurei a verdade sobre a 70ª semana de Daniel e como ela se alinha com a profecia bíblica, a história e os descendentes de Israel. Através da minha pesquisa, descobri que muitos estudiosos e pesquisadores bíblicos confiam em interpretações privadas, especulação, datação de carbono e suposições arqueológicas para formar suas conclusões. No entanto, descobri que a verdadeira linha do tempo do Deus de Israel não é teoria nem conjetura, é um sistema matematicamente preciso de cronometragem que foi oculto à vista. Muitas pessoas não conseguem entender que as Escrituras são canônicas apenas para os verdadeiros israelitas, e o que não é entendido por aqueles que historicamente oprimiram Israel é descartado como não canônico ou irrelevante. No entanto, nem todas as Escrituras foram destinadas ao mundo, foi dado especificamente aos filhos de Israel. Por esse motivo, grande parte da nossa história foi apagada, distorcida ou reinterpretada por aqueles que nunca tiveram autoridade para lidar com os textos sagrados. Passei décadas descobrindo a estrutura matemática da cronometragem bíblica, não com base na interpretação humana defeituosa, mas na precisão divina. Esse sistema de cronometragem do jubileu revela que a história dos descendentes de Israel se alinha perfeitamente com a profecia, como se todos os eventos fossem predeterminados desde o início. Hoje, o mundo parece contente em manter os descendentes de Israel perdidos, mas não esquecidos. A busca pelas tribos perdidas de Israel antecede a fundação dos Estados Unidos, mas instituições modernas, corpos religiosos e historiadores permanecem em silêncio sobre essa verdade. Parece que ninguém está realmente buscando o paradeiro das tribos perdidas, e aqueles que descobrem a verdade são frequentemente recebidos com resistência. Certos textos da Torá original foram distorcidos e reinterpretados para criar uma narrativa profética falsa, que beneficia um povo que não tem parte verdadeira da promessa. Enquanto isso, os verdadeiros descendentes de Israel, os escolhidos para serem uma luz para os gentios, são confrontados por aqueles que reivindicam superioridade e acreditam que somente eles herdarão o reino. No entanto, a profecia declara que Israel despertará, levantará e recuperará sua verdadeira identidade, revelando a vontade do Altíssimo para torná-los um farol de luz para as nações. Livro aberto Gênesis 12, 3, KJV, e eu abençoarei eles que te abençoem e o amaldiçoarão que te amaldiçoam, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O corpo de trabalho que você está prestes a testemunhar pode parecer estrangeiro, mas garanto que isso não se baseia na especulação, é construída uma estrutura matemática que existe desde o início. Existem mais de 200.000 versões do livro dos jubileus, muitos dos quais contêm anos pré-calculados para cada marcador do jubileu. Historicamente, houve dois métodos principais para calcular estas linhas do tempo, o método de 49 anos e o método de 50 anos. No entanto, depois de analisar minuciosamente o livro dos jubileus usando os dois métodos, descobri que nenhum método deveria ser usado de forma independente. Em vez disso, eles foram projetados para trabalhar juntos. Com essa realização, descobri um terceiro método, uma metodologia que me permitiu ver, visto grosso branco, toda a ordem cronológica do livro dos jubileus, visto grosso branco a linha do tempo completa entre o Jardim do Éden e a ressurreição do Messias, visto grosso branco a continuação desta linha do tempo até os dias atuais. Essa metodologia revela um padrão oculto no tempo, que prediz eventos proféticos e se alinha aos resultados históricos, todos relacionados às crianças e descendentes de Israel. Livro aberto 2 Pedro 1h20, KJV, sabendo disso primeiro, que nenhuma profecia das Escrituras é de qualquer interpretação privada. Esta não é uma interpretação privada, essa é uma prova matemática da cronometragem divina de Deus. Não procure mudar a maneira como você vê as Escrituras. Só peço que você veja Israel escrito na linha do tempo, como sempre era para ser. O objetivo da minha pesquisa é incentivar os descendentes de Israel a cumprir a Deuteronômio 30, retornar ao Altíssimo, obedecer a seus mandamentos e recuperar a aliança feita com nossos antepassados. Livro aberto Deuteronômio 30, 1, 3, KJV, e isso acontecerá, quando todas essas coisas tenham sobrevivido, a bênção e a maldição, que eu tive diante de ti, e você as lembrará entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te levou, e shalt retornar ao Senhor teu Deus, e shalt obedece à sua voz de acordo com tudo o que eu te mandava hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a sua alma, cativeiro, e tenha compaixão sobre ti, e retornará e te reunirá de todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te espalhou. Aqueles que realmente buscam a verdade investigarão. Este conhecimento não está escondido atrás do Instituto Secretuiuns, elites religiosas ou engano histórico, é acessível a todos os que estão dispostos a pesquisar nas Escrituras e estudar as chaves matemáticas escondidas na linha do tempo. O único requisito para entender esse método é a matemática básica de nível elementar. A verdade está oculta na simplicidade, para que apenas aqueles com um coração sincero o encontrem.
Se esta mensagem ressoa com você e você deseja aprender mais, investigar e recuperar sua herança, convido você a se conectar comigo e com o grupo de rede de ancestrais negros em todas as plataformas, Globo com Meridianos Site, The Black Ancestry Network Group, Livro Aberto, grupos do Facebook, o grupo de rede de ancestrais negros História Bíblica Antiga, Crônicas do Jubileu e Cronometragem Bíblica, Câmara de Filmar YouTube, o BANG canal Câmara com Flash Instagram, @MR Smith, de Banco Símbolo de Ligação LinkedIn, Thomas L. Smith Nota Musical TikTok, @Tab, ANG Mensagem Final. A hora de retornar é agora. O ciclo de julgamento de 666 anos sobre o qual você está prestes a aprender está quase completo. O sistema Jubileu confirma que estamos na contagem regressiva final. Os descendentes de Israel devem despertar, se arrepender e se preparar para a restauração. Livro aberto, Isaías 60, 1. Surgir, brilhar, pois a tua luz chegou, e a glória do Senhor surgiu sobre ti. A pergunta é: você vai despertar ou permanecerá em ignorância? Procura a verdade. Investigar. Volte para a aliança. A hora é agora. Sino, inscreva-se, siga e junte-se ao despertar. Shalom. O padrão oculto no tempo, ao longo da história, houve ciclos de cativeiro, servidão e restauração. Muitos acreditam que esses eventos são aleatórios, mas e se não forem? E se a história estiver seguindo uma linha do tempo divinamente orquestrada, uma escrita nas Escrituras e confirmada pela histórica eventos? Hoje, desvendamos o mistério dos 111 anos de cativeiro encontrados no Livro dos Juízes, sua conexão com a opressão, cativeiro e servidão, os ciclos do jubileu e as profecias de Daniel 9. Vamos explorar como a profecia bíblica se alinha com o mundo história, levando-nos diretamente aos eventos do comércio de escravos transatlânticos, à emancipação dos cativos e além. Os 111 anos de cativeiro no Livro de Juízes. Validação bíblica. O Livro dos Juízes registra vários períodos de cativeiro israelita devido à sua desobediência aos mandamentos de Deus. Essas cativas eram punições divinas e, quando suas durações são adicionadas, totalizam 111 anos. Opressão mesopotâmica, 8 anos, Juízes 3, 8, opressão de Moabita, 18 anos, Juízes 3 horas e 14, Cananeia opressão, 20 anos, Juízes 4, 3, opressão midianite, 7 anos, Juízes 6, 1, opressão filisteu e amonita, 18 anos, Juízes 10, 7, 8, opressão filisteu, tempo de Samson, 40 anos, Juízes 13, 1, os anos totais de cativeiro, 111 anos, não são coincidentes. Essas cativas eram punições por desobediência, e a Bíblia nos diz que tais punições poderiam ser multiplicadas 7 vezes se Israel continuasse no pecado. Levítico 26, 18, KJV, e se você ainda não o fará por tudo isso, eu o punirei 7 vezes mais por seus pecados. Aplicando a maldição, 7 vezes, o julgamento de 777 anos, 111 anos, 7 é igual a 777 anos, se aplicarmos o princípio, 7 vezes, de Levítico 26 aos 111 anos de cativeiro, chegamos a um período total de julgamento profético de 777 anos. No entanto, oculto nesse período de julgamento é um segmento crítico de servidão, opressão e cativeiro. Compreendendo os 111 anos originais de cativeiro, os 111 anos de cativeiro vêm da soma dos anos de opressão listada no Livro dos Juízes. Opressão mesopotâmica, 8 anos, Juízes 3, 8, opressão de Moabita, 18 anos, Juízes 3 horas e 14, Cananeia opressão, 20 anos, Juízes 4, 3, opressão midianite, 7 anos, Juízes 6, 1, opressão filisteu e amonita, 18 anos, Juízes 10, 7, 8, opressão filisteu, tempo de Samson, 40 anos, Juízes 13, 1, total igual a 111 anos de opressão. Aplicando o julgamento 7 vezes de Levítico 26, 18, KJV, e se você ainda não o fará por tudo isso, eu o punirei 7 vezes mais por seus pecados. Como Israel continuou em pecado, os 111 anos de cativeiro foram multiplicados por 7 como um castigo divino. 111 anos 7 é igual a 777 anos de julgamento total. Subtraindo os 111 anos originais, o período de 777 anos inclui os 111 anos originais de cativeiro, o que significa que o período de julgamento adicional além do primeiro ciclo de opressão é 777 anos, 111 anos igual a 666 anos de cativeiro prolongado. Porque 666 é significativo. 666 é um número profético frequentemente associado à servidão, opressão e idolatria na Bíblia, Apocalipse 13 horas e 18. Os 666 anos de opressão se alinham com os principais períodos de cativeiro, começando em 1452 DC com as diversas Papal Bull, que autorizaram formalmente a escravização de um povo que reside na África, Portugal e Ocidental e marcando o início do comércio de escravos transatlânticos.
Isso reflete as cativas bíblicas anteriores de Israel, confirmando que a linha do tempo está identificando um povo através de padrões repetidos de opressão. Takeaways, chave 111 anos de opressão em Juízes. Multiplicado por 7, Levítico 26, 18, 777 anos julgamento total. Subtraindo os 111 anos originais 666 anos de servidão prolongada. Este ciclo de 666 anos se alinha com as cativas históricas, incluindo o comércio de escravos transatlânticos. Este cálculo prova que a profecia bíblica se alinha com eventos históricos e identifica o povo de Israel como ainda em julgamento até que o ciclo esteja concluído. Os 666 anos de cativeiro e profecia de 70 anos de Daniel. Profecia de Daniel de 70 anos. Daniel, enquanto estava no cativeiro babilônico, recebeu uma visão sobre 70 anos de servidão. Daniel 9, 2. KJV, no primeiro ano de seu reinado, Daniel entendeu por livros o número dos anos, dos quais a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, que ele realizaria 70 anos nas desolações de Jerusalém. A conexão entre 70 anos e 666 anos. O cativeiro babilônico de 70 anos faz parte do período mais amplo de julgamento de 666 anos. Os 596 anos restantes nos aproximam de um período de opressão prolongada, que leva diretamente a 1452 DC, o ano de Dundiversas. Compreendendo os 70 anos de cativeiro babilônico e os 413 anos restantes agora, vamos quebrar isso passo a passo, usando profecia bíblica, cálculos matemáticos e alinhamento histórico. O cativeiro babilônico de 70 anos. O cativeiro babilônico de 70 anos é um evento bem documentado em registros bíblicos e históricos. Os israelitas foram levados para o exílio na Babilônia devido à sua contínua desobediência a Deus. Prova bíblica do cativeiro de 70 anos, Jeremias 25, 11, KJV, e toda essa terra deve ser uma desolação, e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Daniel 9, 2, KJV, no primeiro ano de seu reinado, Daniel entendeu por livros o número dos anos, dos quais a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta, que ele realizaria 70 anos nas desolações de Jerusalém. Esses versículos confirmam que Israel foi punido com um cativeiro de 70 anos sob a Babilônia. Aplicando o julgamento 7 vezes, Levítico 26, assim como aplicamos o princípio 7 vezes aos 111 anos de cativeiro nos Juízes, devemos aplicá-lo aos 70 anos de cativeiro da Babilônia, porque Israel continuou em desobediência após sua libertação. Levítico 26, 18, KJV, e se você ainda não o fará por tudo isso, eu o punirei 7 vezes mais por seus pecados. Usando esta fórmula divina, 70 anos 7 é igual a 490 anos de julgamento total. Isso significa que, embora apenas 70 anos fossem fisicamente servidos, os 420 anos restantes, 490 menos 70 é igual a 420, ainda precisariam ser cumpridos. Subtraindo os últimos 7 anos, a tribulação, a profecia de 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24, 27, prediz um período final de 7 anos, geralmente associado à Grande Tribulação, e à conclusão final da punição de Israel antes da restauração. Este período final de 7 anos ainda está no futuro, o que significa que 420 anos, 7 anos igual a 413 anos restantes para serem servidos no cativeiro histórico. O cativeiro de 413 anos na história, de Dundiversas à emancipação, os 413 anos restantes de cativeiro se alinham exatamente com o tempo entre 1452 DC, o início do comércio de escravos transatlânticos com as diversas pausas de Bull e 1865 DC, proclamação de emancipação, Junetint. 1452 AD, o Papa Nicolau V emite Dundiversas, dando a Portugal o direito de escravizar pagãos e incrédulos. 1865 DC, a escravidão foi oficialmente abolida nos Estados Unidos. Mão com dedo a apontar para a direita. Tempo total igual a 413 anos, 1452 AD, 1865 DC. Porque isso é importante. A profecia e a história bíblicas se alinham perfeitamente, fazendo com que o cativeiro não terminou depois da Babilônia, mas continuou na Era Moderna. O julgamento, 7 vezes, mostra que certas pessoas foram marcadas para cativeiro até que sua punição fosse concluída. Os 7 anos finais da profecia de Daniel ainda não foram cumpridos, o que significa que estamos perto do final da linha do tempo profética. O cálculo do cativeiro de 413 anos. Cativeiro babilônico de Israel igual a 70 anos, Jeremias 25, 11, Daniel 9, 2. Levítico 26. Julgamento aplica, se 70 anos 7 é igual a 490 anos. Punição total. 490 anos, 70 anos servidos igual a 420 anos ainda devidos. 7 anos são reservados para a tribulação final. 420 menos 7 é igual a 413 anos restantes.
De 1452 DC, Dum Diversas, a 1865 DC, Emancipação, igual a 413 anos. Isso prova que a profecia bíblica identifica um povo que sofreu esse cativeiro estendido. 1452 A deu início do comércio de escravos transatlânticos. A importância de 1452 Anúncio em 1452 DC, o Papa Nicolau V emitiu as Diversas de Buldum, concedendo a Portugal o direito de escravizar sarracenos, pagãos e todos os incrédulos do recém-criado Jesus Cristo. Isso marcou o começo oficial do comércio de escravos transatlânticos. Portugal, seguido pela Espanha, começou a capturar e escravizar israelitas que fugiram para a África Ocidental e foram falsamente identificados como povos africanos. Deuteronômio 28, 68, KJV, e o Senhor trará-te ao Egito novamente com navios, a propósito de que eu te falei, você não o virá mais de novo, e lá deve ser vendido a seus inimigos para homens e mulheres, e ninguém o comprará. 1452 não marcaram nenhuma forma de opressão, era uma escravização direcionada de um povo historicamente ligado às cativas bíblicas. O sistema do jubileu confirma que esses cronogramas estão identificando um povo. Os reinados de cada rei de Israel são registrados nos livros de 1º e 2º Reis e 1ª e 2ª Crônicas. A linhagem do rei Davi é meticulosamente documentada, detalhando a sucessão de seus descendentes que governaram Judá após o rei Salomão. Uma série de vídeos abrangentes sobre o Kings of Judá, do rei Salomão ao rei Zedequiá, está disponível no canal do YouTube. O 4º ano do reinado do rei Salomão é referenciado especificamente nos 1 St. Kings 6, 1. O ano do Êxodo é determinado usando a terceira metodologia, que integra o ciclo de 49 anos e o ciclo de 50 anos, pois esses métodos de cronometragem nunca foram destinados a serem aplicados separadamente. Estabelecendo o jubileu Jam do Êxodo, 2459 m, para o rei Salomão começamos com o Êxodo, que ocorreu às 2459 da manhã. Usando um Reis 6, 1, KJV, sabemos que o rei Salomão começou a construir o templo em seu 4º ano como rei, que ocorreu 480 anos após o Êxodo. 2459 m mais 480 anos igual a 2939 m. Isso coloca o 4º ano de Salomão como rei às 2939 da manhã, dentro do 59º ciclo do jubileu, localizado no 4º ano, na 6ª semana. Se subtrarmos 4 anos, encontramos o 1º ano do rei Salomão como King, 2939 a 4 anos igual a 2935. O 1º ano de Salomão como King é no 7º ano, na 5ª semana, do 59º ciclo do jubileu. Contando do 1º ano do rei Salomão ao último ano do rei Zedequiá, destruição do primeiro templo, 3368.5 da manhã, o tempo do 1º ano do rei Salomão, 2935, até o último ano do rei Zedequiá, destruição do primeiro templo, abrange 433,5 anos. Isso é igual a 8 ciclos completos do jubileu mais 33,5 anos no 9º ciclo do jubileu, colocando-nos às 3368,5 da manhã. 3368.5 m está localizado no 5º ano, na 5ª semana, do 68º ciclo do jubileu. Aplicando a profecia de 69 semanas de Daniel à chegada do Messias, Daniel 9 horas e 25, KJV, afirma, conheça, portanto, entenda que, desde a saída do mandamento para restaurar e construir Jerusalém ao Messias, o príncipe terá 7 semanas, e 3 e 2 semanas, a rua será construída novamente, e a parede, mesmo em problemas tempos. 62 semanas de anos, 434 anos, passaram desde o tempo de Salomão até o último ano de Zedequiá, 3368,5 da manhã. De acordo com a profecia de ** Daniel, haveria mais 7 semanas de anos, 49 anos, até o Messias. 3368,5 m mais 49 anos igual a 3418,5. Isso significa que o Messias apareceria em 3418.5 da manhã, que se alinha ao 69º ciclo do jubileu, localizado no 4º ano, na 3ª semana. O nascimento do Messias e a transição para um DC, 3422 m, 3418.5 m é exatamente 69 semanas de anos, 483,5 anos, do 1º ano de Salomão, 2935 da manhã. Se o Messias nasceu em 3418.5 da manhã, então pelos registros históricos de Joséfus, devemos alinhar a morte de Herodes em 4 AC com essa linha do tempo. Desde que Herodes morreu um ano após o nascimento do Messias, isso coloca o nascimento do Messias em 4 AC, confirmando que 3422 m é um anúncio assim, 3422 m marca o 1º ano da era do anúncio, alinhando corretamente as linhas de tempo bíblica, histórica e do jubileu.
Como identificamos 3422 como um anúncio? O êxodo aconteceu em 2459. O primeiro ano de Salomão, como king, foi 2935. Do primeiro ano de Salomão, 2935, ao último ano do rei Zedequiá, 3368,5 igual a 433,5 anos. A profecia de Daniel afirma que mais 7 semanas, 49 anos, levam ao Messias. 3368,5 mais 49 anos igual a 3418,5. 3418,5 está no 69º ciclo do jubileu e exatamente 69 semanas, 483,5 anos, desde o primeiro ano de Salomão. O Messias nasceu em 3418,5 da manhã, alinhando-se com a morte de Herodes em 4 AC. Assim, 3422 é um DC. Porque isso é importante. Isso confirma que o sistema bíblico do jubileu é matematicamente preciso. A chegada do Messias se alinha perfeitamente com a profecia de 69 semanas de Daniel. Isso prova que a história e a profecia estão alinhadas, demonstrando a orquestração divina na cronometragem. Esse alinhamento confirma que o sistema bíblico do jubileu é preciso. Também revela lacunas na linha do tempo de um anúncio a 1452 anúncios que ainda precisam ser mapeados. Agora devemos procurar marcadores históricos nesses anos desaparecidos. 1865 a 2025, a contagem regressiva de 160 anos da emancipação até o presente. 1865 DC, emancipação, 2025 DC, 160 anos depois, 2025 AD alinha com 5447 marcando o 47º ano do 109º ciclo do jubileu. No 5º ano, na 7ª semana deste ciclo, em apenas alguns anos, chegaremos ao 109º ano comemorativo do jubileu em 2028 DC, seguido pelo início do 110º ciclo do jubileu em 2029 DC. Mais significativamente, 2030 DC marcará exatamente 2000 anos desde a ressurreição do Messias. A contagem regressiva final, 89 anos até que o julgamento de 666 anos termine. De 1452 DC a 2118 DC, o julgamento de 666 anos chega à sua conclusão. 2118 AD alinhada com 5539 colocando-o dentro do 111º ciclo do jubileu, um marco crítico em profecia bíblica e realização histórica. Matematicamente, as 5.539 da manhã divididas por 50 rendem 110 ciclos completos do jubileu, com um restante de 0,78, que coloca 5.539 da manhã no 39º ano do 111º ciclo do jubileu, localizado no 4º ano, na 6ª semana nele. Este cálculo confirma que ainda estamos dentro da linha do tempo profética, e o alinhamento desses números levanta questões profundas sobre a orquestração divina na cronometragem bíblica. As coincidências impossíveis na linha do tempo do jubileu. Alfinete. Qual é a probabilidade de que os 111 anos de cativeiro de Israel, multiplicados por 7 por Levítico 26, colocassem o fim do julgamento de 666 anos no 111º ciclo do jubileu? As chances disso que ocorrem pelo acaso aleatórias são matematicamente astronômicas. O mesmo princípio bíblico da punição de 7 vezes que se aplica a Israel antigo é refletido na história do mundo, mostrando que a estrutura do jubileu revela padrões ocultos no tempo. Alfinete. Quais são as chances de que o tempo entre Dum Diversas, 1452 DC, e Junetint, 1865 DC, represente exatamente 413 anos? Os anos restantes exatos do julgamento de 666 anos, depois de deduzir os 7 anos finais, estão alinhados perfeitamente com a duração da escravidão global de chocolate. Isso sugere que a própria história segue um script pré-ordenado escrito nas Escrituras. Alfinete. A cronologia bíblica, quando vista através das lentes da estrutura do jubileu usando a terceira metodologia SJF, tem validade. Se toda a profecia bíblica importante se desenrolou de acordo com uma estrutura numérica estrita, e se esses padrões se alinham com eventos históricos em ciclos de tempo perfeitos, o sistema do jubileu é mais do que apenas um conceito, é a matemática divina em ação. Alfinete. Quais são as chances de que as mesmas pessoas que sofreram sob o comércio de escravos transatlânticas também experimentaram 100% das maldições estabelecidas em Levítico 26 e Deuteronômio 28? Deuteronômio 28 profetizou um povo oprimido que seria levado em cativeiro com navios, versículo 68, tiraria seus filhos, versículo 32, e se espalha entre todas as nações como sinônimo, versículo 37. O único evento histórico que cumpre 100% dessas maldições é o comércio de escravos transatlânticos passando diretamente para a identidade dos afetados. Alfinete. Quais são as chances de que essas mesmas pessoas hoje não tenham conhecimento de suas verdadeiras origens? Isaías 1, 3, KJV, afirma: o boi conhece seu dono e o berço de seu mestre, mas Israel não sabe,
meu povo não considera. O fato de que milhões de pessoas que foram submetidas à maior migração forçada na história da humanidade não se lembram de sua identidade passada é uma confirmação adicional do ciclo do julgamento do jubileu em ação. Profecia bíblica e paralelos modernos, as coincidências entre Levítico 26, Deuteronômio 28 e afro-americanos. As maldições descritas em Levítico 26 e Deuteronômio 28 descrevem condições específicas que aconteceriam com os israelitas se eles desobedecessem aos mandamentos de Deus. Quando essas descrições são examinadas ao lado das experiências históricas e atuais dos afro-americanos, as semelhanças são impressionantes. Abaixo está uma lista de coincidências que sugerem uma conexão direta entre a profecia bíblica e a opressão histórica, a escravização e as lutas dos afro-americanos. 1. Escravização em uma terra estrangeira, comércio de escravos transatlânticos, livro aberto Deuteronômio 28, 68, KJV, e o Senhor te levará ao Egito novamente com navios, a propósito de que eu te falei, você não o virá mais de novo, e lá deve ser vendido a seus inimigos para títulos e mulheres, e nenhum homem te comprará. Lupa aponta para a direita paralelo na história, nenhuma outra escravização em massa de um povo foi feita principalmente por navios, exceto o comércio de escravos transatlânticos. Milhões de africanos foram enviados para as Américas e vendidos como escravos. A frase, ninguém o comprará, é interpretado, pois ninguém o resgatará ou libertará você do cativeiro, que se alinha com a opressão de séculos de afro-americanos, mesmo após a emancipação. 2. Ser vendido como propriedade e despojado de identidade. Livro aberto Deuteronômio 28, 41, KJV, você fará filhos e filhas, mas não os apreciarás, pois eles entraram em cativeiro. Livro aberto Levítico 26, 38, 39, KJV, e você perecerá entre os pagãos, e a terra de seus inimigos o comerá. E aqueles que são deixados de você se afastarão na iniquidade deles nas terras de seus inimigos. Lupa aponta para a direita paralelo na história. As famílias afro-americanas foram destruídas durante a escravidão, com crianças vendidas para longe de seus pais. Os proprietários de escravos renomearam pessoas escravizadas, removendo sua identidade original, linhagem familiar e cultura. Ainda hoje, muitos afro-americanos não podem rastrear seus ancestrais no final do século XIX devido ao apagamento de seus registros históricos. 3. Sendo uma dispersão pessoas de Ed e oprimido. Livro aberto Deuteronômio 28, 25, KJV, o Senhor fará com que você seja ferido diante dos teus inimigos, você sairá de uma maneira contra eles e fugirá 7 maneiras antes deles, e será removido para todos os reinos da terra. Lupa aponta para a direita paralelo na história. O povo africano estava espalhado à força em todo o mundo, principalmente para a América do Norte, o Caribe, a América do Sul e a Europa. Mesmo após a escravidão, os afro-americanos enfrentaram linchamentos, segregação e racismo sistémico, mantendo os oprimidos sob o domínio estrangeiro. 4. Uma nação que não considera idosos ou jovens, tratamento severo durante e após a escravidão. Livro aberto Deuteronômio 28, 50, KJV, uma nação de feroz semblante, que não considerará a pessoa da velha, nem a favor dos jovens. Lupa aponta para a direita paralelo na história. Os africanos escravizados, independentemente da idade, foram tratados como propriedades. As crianças eram frequentemente separadas de seus pais e vendidas. Os escravos idosos foram forçados a trabalhar ou abandonados quando não eram mais úteis. Ainda hoje, os afro-americanos experimentam taxas desproporcionais de mortalidade infantil, negligência de idosos e disparidades no acesso à saúde. 5. Medo contínuo e nenhuma garantia da vida, terror racial e opressão sistémica. Livro aberto Deuteronômio 28, 66, 67, KJV, e a tua vida ficará em dúvida diante de ti, e você terá medo dia e noite, e não terá nenhuma garantia da tua vida. De manhã, dirá, Deus seria uniforme. E até mesmo você diria, Deus seria era de manhã. Para o medo do teu coração, com que você tem medo, e pela visão de teus olhos que você veríamos. Lupa aponta para a direita paralelo na história. A era do linchamento, de 1865 a 1950, incutiu terror em afro-americanos, com milhares assassinados sem justiça. As leis de Jim Crow garantiram que os afro-americanos vivessem em constante medo de violência, prisão ou assassinato. Nos tempos modernos, o perfil racial, a brutalidade policial e o encarceramento em massa continuam esse padrão de vida, pendurado em dúvida. 6. Sofrendo de doenças e pragas, disparidades de saúde na comunidade negra. Livro aberto Deuteronômio 28, 61, KJV, também todas as doenças e todas as pragas, que não são escritas no livro desta lei, eles o Senhor trarão sobre ti, até que você seja destruído. Lupa aponta para a direita paralelo na história. Os afro-americanos sofrem desproporcionalmente de doenças evitáveis, incluindo diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. O experimento de Tuskegee, de 1932 a 1972,
deixou deliberadamente homens negros não tratados para sífilis, mostrando um paralelo direto a pragas bíblicas e sofrimento. Ainda hoje, o racismo médico resultou em que as taxas de mortalidade materna negra são significativamente maiores que outros grupos raciais. 7. Os estrangeiros se elevariam acima deles economicamente e socialmente. Livro aberto Deuteronômio 28, 43, 44, KJV, o estranho que está dentro de ti se levantará acima de ti muito alto, e você descerá muito baixo. Ele emprestará a ti, e não emprestará a ele será a cabeça e você será o rabo. Lupa aponta para a direita. Paralelo na história, os afro-americanos foram historicamente negados o avanço econômico por meio da redinação, práticas de empréstimos discriminatórios e exclusão de empregos. As comunidades imigrantes que chegavam após a escravidão tinham muitas vezes oportunidades econômicas que os negros americanos foram negados. Os afro-americanos têm a menor taxa de propriedade dos EUA nos EUA e são frequentemente forçados a entrar em ciclos de dívida, em vez de emprestar a outros. 8. Tornar-se um sinônimo, zombaria e desrespeito da identidade negra. Livro aberto Deuteronômio 28, 37, KJV, e você se tornarás uma surpresa, um provérbio e um sinônimo, entre todas as nações para onde o Senhor te levará. Lupa aponta para a direita. Paralelo na história, os afro-americanos foram submetidos a estereótipos racistas, insultos e desumanização sistémica há séculos. O uso de termos depreciativos e a zombaria das características e da cultura africanas persistem na mídia global. Pensamentos finais. Quais são as chances? Dados todos esses paralelos, quais são as chances de um grupo de pessoas igualar essas maldições bíblicas tão perfeitamente? Quais são as chances de que o único evento histórico que cumpra Deuteronômio 28, 68, escravização por navios, aconteceu com os afro-americanos? Quais são as chances de que os descendentes daqueles escravizados ainda estariam sofrendo com as próprias maldições descritas nas Escrituras milhares de anos depois? Quais são as chances de que essas mesmas pessoas tenham sido despojadas de sua identidade histórica, assim como a Bíblia diz? Se todas as outras profecias bíblicas chegaram, por que essas maldições específicas seriam diferentes? Essas coincidências sugerem fortemente que a linha do tempo do jubileu, a profecia bíblica e a realidade histórica estão alinhadas. Um chamado para o arrependimento, retornar, o Israel e cumprir Deuteronômio 30 acordado, ó descendentes de Israel, ó Israel, ouça a palavra do Senhor. Você andou nas trevas há gerações, sem saber quem você é, sem entender o motivo do seu sofrimento e não ver os padrões de tempo que foram definidos diante de você. Mas agora, nestes últimos dias, o conhecimento está em casos, e o Altíssimo está revelando a verdade para aqueles que têm ouvidos para ouvir e os olhos para ver. As maldições de Levítico 26 e Deuteronômio 28 chegaram sobre você, marcando você, não para destruição, mas por correção, que você pode voltar para quem o formou e chamou você de seu povo escolhido. A evidência diante de você, o julgamento profético em movimento. Livro aberto Deuteronômio 28, 68, KJV, e o Senhor te levará ao Egito novamente com navios, a propósito de que eu te falei, você não o virá mais de novo, e lá deve ser vendido a seus inimigos para títulos e mulheres, e nenhum homem te comprará. Veja a história e pergunta a si mesmo, quem mais foi levado em cativeiro por navios? Quem mais foi despojado de sua identidade, vendido como propriedade e espalhado pelas nações? Seus ancestrais sofreram 666 anos de cativeiro, servidão e opressão, desde o tempo das cativas globais até agora. De 1452 DC, Diversas, a 1865 DC, Emancipação, é exatamente 413 anos o tempo preciso restante no julgamento após o cativeiro babilônico de 70 anos foi multiplicado 7 vezes, Levítico 26, 18. O final do julgamento de 666 anos se alinha ao 111º ciclo do jubileu, confirmando que estamos nos aproximando da hora final. Isso não é uma coincidência. Isso é realização profética. A chamada ao arrependimento, cumprir Deuteronômio 30. Livro aberto Deuteronômio 30, 1, 3, KJV, e isso acontecerá, quando todas essas coisas tenham sobrevivido, a bênção e a maldição, que eu tive diante de ti, e você as lembrará entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te levou, e shalt retornar ao Senhor teu Deus. E shalt obedece à sua voz de acordo com tudo o que eu te mandava hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a sua alma, cativeiro, e tenha compaixão sobre ti. E retornará e te reunirá de todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te espalhou. Chegou a hora de lembrar quem você é. O Altíssimo está esperando que seu povo retorne a Ele para que Ele possa remover a opressão, restaurar sua identidade e trazer-o de volta à aliança. O que você deve fazer? Reconheça sua identidade. Vocês não são afro-americanos, você é Israel. Vocês são os descendentes das tribos espalhadas pela terra, cumprindo a profecia dada milhares de anos atrás.
Afaste-se do pecado e da ilegalidade, pare de seguir os costumes e tradições das nações que o escravizaram. Retorna aos mandamentos, as leis, estatutos e julgamentos do Altíssimo. Êxodo 20, Levítico 23. Rejeitar a idolatria e adoração falsa. Saia de religiões e tradições falsas que o mantêm cego. Adore o mais alto e caminhe na verdade. Ensine seus filhos sua verdadeira herança. O sistema apagou sua história e a substituiu por mentiras. Restaure seu conhecimento e ensine a seus filhos a verdade da identidade deles. Prepare-se para a próxima redenção. O final do julgamento de 666 anos está próximo e o ciclo do jubileu está prestes a concluir. O Messias voltará a reunir seu povo, mas apenas aqueles que se arrependem e obedecerão serão restaurados. Zacarias 13, 8, 9. O aviso final. Não ignore esta chamada. Livro aberto. Oséias 4, 6. KJV, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Como você rejeitou o conhecimento, também te rejeitarei, que não será sacerdote para mim. Vendo você esquecendo a lei de seu Deus, também esquecerei os teus filhos. Se você se recusar a ouvir, se continuar em desobediência, o julgamento continuará. Os 7 anos finais profetizados na visão de 70 semanas de Daniel estão à frente. Aqueles que não se arrependem serão cortados. Livro aberto. Zacarias 13, 8, 9. KJV, e acontecerá, que em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes nele serão cortadas e morrerem, mas a terceira será deixada nela. E eu trarei a terceira parte através do fogo e refinarei eles como prata são refinados e os tentarão como ouro é tentado. Eles chamarão meu nome, e eu os ouvirei. Direi, é o meu povo, e eles dirão que o Senhor é meu Deus. A hora é agora, escolha a vida ou a morte. Livro aberto. Deuteronômio 30, 19. KJV, eu chamo o céu e a terra para gravar este dia contra você, que eu tenho diante de sua vida e morte, bênção e maldição. Portanto, escolha a vida, para que tu e sua semente possam viver. O Altíssimo está esperando você voltar. O ciclo do jubileu está fechando. A hora da restauração está próxima. Você vai voltar, o Israel, ou permanecerá em rebelião. Haverá muitos que rejeitarão a verdade da identidade de Israel e, em vez disso, se apegarão ao seu ódio e engano, impedindo-os de ver a luz da verdade. Esses indivíduos vão adorar a mentira mais do que a verdade, assim como está escrita, livro aberto 2 Tessalonicenses 2, 10 de novembro, KJV, e com toda a engano da injustiça neles que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade, para que possam ser salvos. E por essa causa Deus lhes enviará forte ilusão, para que eles tenham uma mentira. O Black Ancestry Network Group, BANG, ainda não sabe como ou quando o início do fim ocorrerá. No entanto, entende-se que o profeta Ezequiel alertou para o cativeiro final de Israel, que ocorrerá quando Israel grita com o Deus de Israel com corações arrependidos e um desejo de retornar à aliança. É nesse momento que Israel inaugurará os últimos dias e desencadeará seu cativeiro final, um período de grande tribulação e purificação. Livro aberto. Ezequiel 39, 23, 24. KJV, e os pagãos saberão que a casa de Israel entrou em cativeiro por sua iniquidade, porque eles invadiram contra mim, portanto, esconderam o meu rosto deles e os deram à mão de seus inimigos, então eles caíram todos pela espada. De acordo com o empobrecimento deles, e, de acordo com suas transgressões, fiz a elas e escondi meu rosto deles. Durante esse cativeiro final, 2/3 de Israel perecerão, pois eles se escondem, tentarão se defender ou resistir ao cativeiro. Aqueles que não aceitam sua purificação morrerão em seus pecados. No entanto, o terço que suportará será refinado, pois o ouro é refinado e purificado à medida que a prata é purificada. Eles emergirão do vale dos ossos secos, assim como Ezequiel profetizou, e se tornará uma luz para os gentios, cumprindo seu chamado divino. Livro aberto. Zacarias 13, 8, 9. KJV, e acontecerá, que em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes nele serão cortadas e morrerem, mas a terceira será deixada nela. E eu trarei a terceira parte através do fogo e refinarei eles como prata são refinados e os tentarão como ouro é tentado. Eles chamarão meu nome, e eu os ouvirei. Direi, é o meu povo, e eles dirão que o Senhor é meu Deus. Muito parecido com o Messias subiu ao céu em uma nuvem, tornando-se um farol de luz para o mundo, assim será com os israelitas em sua redenção final. Sua restauração sinalizará a conclusão da profecia, e o mundo testemunhará sua elevação como o povo escolhido dos altos. Ao adicionar 666 anos, o cativeiro multiplicado de 111 anos, a assinatura de Diversas em 1452 DC, chegamos a 2118 DC, que é o 2600 cardinal aniversário do rei Salomão, iniciando a construção do templo. Enquanto isso, Junetint 2025 AD marca 160 anos desde a primeira celebração do Junetint, além de 573 anos de escravidão e opressão desde Diversas. Livro aberto. Eclesiastes 3 horas e 15,
KJV, o que tem sido agora é, e o que já deve ser, e Deus exige o que é passado. Além disso, 2025 DC também marca o 950 cardinal aniversário da morte de Moisés, um marcador profético significativo. Acredita-se por BANG. Esse 2025 AD alinha ao jubileu ano 5447 da manhã, de acordo com a metodologia da terceira SJF para calcular os ciclos do jubileu. Em apenas 53 anos, entraremos no 111º ciclo do jubileu, um evento importante marcando 3.000 anos desde a ressurreição do Messias. Livro aberto Oséias 6, 2, KJV, depois de 2 dias, ele nos reviverá, no terceiro dia, ele nos levantará e viveremos à sua vista. Quando calculado a partir de Adão, vemos, o êxodo ocorreu 2500 anos de Adão. A morte do rei Salomão ocorreu 2075 anos de Adão. A ressurreição do Messias ocorreu 3500 anos de Adão. Dum diversas, 1452 DC, é de 1373 anos da ressurreição do Messias e 4873 anos de Adão. Hoje, somos 573 anos de Dum diversas e nos aproximamos rapidamente do 2000 cardinal aniversário do primeiro ano do ministério do Messias em 2027 DC. Livro aberto Isaías 46, 9, 10, KJV, lembre-se das primeiras coisas da antiga, pois sou Deus, e não há mais, eu sou Deus, e não há ninguém como eu, declarando o fim desde o início e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas, dizendo, meu advogado ficará em pé, e eu farei todo o meu prazer. A metodologia SJF3RD corrigiu a linha do tempo sem depender de datação de carbono, anos de BC que contam até ou registros históricos defeituosos. Toda a linha do tempo de Adão até o nosso tempo atual foi explicada, graças ao Deus de Israel, que implantou a linha do tempo na vida de seu povo escolhido, garantindo que não haja confusão sobre quem eles são. Jeremias 31, 35, 36, KJV, assim diz o Senhor, que dá o sol por uma luz durante o dia, e as ordenanças da lua e das estrelas por uma luz à noite, que se dividem o mar quando as ondas dela rugiram, o Senhor dos Hosts é seu nome, se essas ordenanças se afastarem de mim, diz o Senhor, então a semente de Israel também deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. A verdade está agora diante de você. A hora de retornar é agora. Você rejeitará a verdade, ou você atenderá à ligação e se preparará para o cumprimento da profecia. Os descendentes de Israel devem despertar, se arrepender e retornar ao Altíssimo antes da chegada dos dias finais de purificação. Livro aberto Deuteronômio 30, 1, 3, KJV, e isso acontecerá, quando todas essas coisas se deparam com você, a bênção e a maldição, que eu tenho diante de ti, e você os lembraremos entre todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te levaram, e te retornará ao Senhor teu Deus, e te obedece a sua voz de acordo com tudo o que eu mandando ti, hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, que então o Senhor teu Deus virará o teu cativeiro e terá compaixão sobre ti. E retornará e te reunirá de todas as nações, para onde o Senhor teu Deus te espalhou. Deixa aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvir. A contagem regressiva começou. Arrependa-se, ó Israel, e prepare-se para a sua redenção. Israel saiu do Egito com grande abundância e, portanto, será para o remanescente de Israel que suporta o processo de purificação e recebe o reino. Aqueles que o odiavam, escravizaram você e oprimidos, você vai reconhecer em seus corações que eles prejudicaram o povo da aliança. Eles vão lamentar enquanto testemunham a restauração de Israel, pois entenderão que o Altíssimo sempre esteve com o povo escolhido. Livro aberto Êxodo 12, 35, 36, KJV, e os filhos de Israel fizeram de acordo com a palavra de Moisés, e eles emprestaram as joias egípcias de prata e joias de ouro e trajos, e o Senhor deu o favor ao povo a ser vista dos egípcios, de modo que eles emprestaram a eles as coisas que exigiram. Embora o fim possa parecer sombrio, não tenha medo. O fim é apenas o começo de nossa verdadeira restauração. Que este tempo de refinamento seja um momento de profundo arrependimento, para você, seus filhos e seus ancestrais, para que toda a casa de Israel possa ser salva. Livro aberto Atos 3 horas e 19, KJV, arrependo-se, portanto, e seja convertido, para que seus pecados sejam apagados, quando os tempos de refrescante virão da presença do Senhor. Nesse período, siga o exemplo do Messias, não abra sua boca contra seus opressores e toque em nada impuro. Em vez disso, vire seu coração totalmente para o Altíssimo e procure sua misericórdia. Ore não apenas por sua redenção, mas também por seus inimigos, para que eles possam ver a luz da verdade e se arrepender. Livro aberto Mateus 5 horas e 44, KJV, mas eu digo para você, ame seus inimigos, abençoe os que o amaldiçoam,
fazem o bem àqueles que o odeiam e ore por eles que, apesar de usá-lo, e persegui-o. Pois até os gentios podem receber uma bênção, se abençoam Israel. Há alguns deles que sabem e entendem quem você é, mas as nações conspiram para impedir que Israel cumpra Deuteronômio 30. Enquanto você permanecer ignorante de si mesmo e, desde que você acredite que as mentiras que elas te ensinam, você continuará a existir sob a mesma escravidão espiritual e física colocada sobre você e seus ancestrais. Esse engano permite que eles mantenham sua falsa reivindicação à superioridade, sem perceber que sua própria ideologia lhes foi dada para defender esse sistema de opressão. Livro aberto Salmos 83, 2, 4, KJV, por, eis, teus inimigos fazem um tumulto, e aqueles que te odeiam levantaram a cabeça. Eles aceitaram conselhos astuciosos contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Eles disseram, vieram e nos deixaram cortar, os de ser uma nação, os gentios não receberam o espírito da verdade, pois este é um presente divino concedido apenas a Israel. O ódio deles por você os encheu de orgulho, levando-os a cometer inúmeras atrocidades contra você. Elas o lincharam, o mataram, experimentou você, rebelinou suas comunidades, atacou você, o desprezou, enquadrou você, acusou você falsamente, manipulou você e criou todo tipo de mal para mantê-lo em submissão. Mas prepare seus filhos, pois o dia do acerto de contas está próximo, ceito alto. Livro aberto Isaías 13:11, KJV, e eu punirei o mundo por seu mal, e pelos iníquos por sua iniquidade, e causarei a arrogância dos orgulhosos de cessar, e ficarei baixa a altiva dos terríveis. O fim está próximo e o começo está chegando. É hora de cumprirmos nossa parte, para que o Altíssimo possa executar julgamento sobre aqueles que fizeram de errado contra nós. Nossos ancestrais estão contando conosco, e o Deus de Israel sabe que suportaremos suas punições. Através de nossa obediência, arrependimento e fidelidade, muitos serão salvos da destruição e julgamento. Livro aberto Romanos 9:27, KJV, as Esaias também criticam Israel, embora o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, um remanescente deve ser salvo. Agora é a hora de abrir seus corações e receber a verdade. Não demore, repenha, retorne e prepare-se para a próxima restauração. Livro aberto Apocalipse 3:20, KJV, eis que eu estou na porta e bato. Se um homem ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei até ele e irei cuidar dele, e ele comigo. A chamada foi lançada. Você vai responder. Acordado, arrependimento e retorno, antes de ser tarde demais. Shalom.